Bom dia, igreja. Jesus falou, né? A minha paz vos dou, não a paz do mundo. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 17. Eu vou abordar aqui nessa oração de Jesus o tema mundo. Nós já cantamos aqui, né, que sem Deus nada somos nesse mundo. E antes de abordar esse tema, só um resuminho. Aqui é a última oração de Jesus, né, em João capítulo 17, Evangelho de João capítulo 17. E Jesus, nessa oração, uma das últimas orações dela, se não a última oração, ele abrange 3 pedidos de oração. O primeiro pedido, que vai de João 17, do 1 ao 5, Jesus, ele ora por si mesmo. Ele fala assim: Pai, no versículo 1, é chegada a hora, glorifica o teu Filho. Então, Jesus inicia a oração pedindo por si próprio. Depois, Jesus, do 6 até o 19, ele ora por aqueles discípulos próximos dele, os seus apóstolos, que vai do 6 até o 19. E, por fim, Jesus, no versículo 20, vamos ler o versículo 20 do capítulo 17. Não rogo somente por esse, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Então Jesus, ele estende a sua oração a todos os que creem no seu nome através da palavra. Então Jesus, há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, ele estava orando por mim, por cada um de nós. Esta é a oração de Jesus por nós. Jesus, ele fala, da vida eterna nessa oração. Quem é a vida eterna? No versículo 3. A vida eterna é esta: te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Versículo 3 do capítulo 17, Então, esta é a vida eterna, Jesus Cristo, Deus o verdadeiro. Mas o que eu quero abranger nesta aula é o mundo. Nesse capítulo 17, o João, ele usou muito a palavra mundo. No versículo 6, ele fala assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste desse mundo. No versículo 9, não rogo pelo mundo. No versículo 11, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. No versículo 14 e 15, eu tenho dado tua palavra ao mundo e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Não peço que tire do mundo, e sim guardes do mal. João usou sim muito a palavra mundo nessa oração dele. Não só na oração. João, ele é conhecido como o profeta, o evangelho do amor, o evangelista do amor. Ele usa muito a palavra amor. Mas João, ele usou mais a palavra mundo no seu livro do Evangelho de João e nas cartas, do que a palavra amor. Aí eu vou deixar
curiosidade para os irmãos ler o Evangelho 17, né? Quantas vezes ele, só nesse Evangelho, ele usou a palavra mundo? Só nesse capítulo 17, os irmãos leiam para ver quantas vezes, só nesse... Eu sei que no livro todo, ele usou mais de 70 vezes. E no capítulo 17, ele usou entre 10 e 20. Fica aí a lição de casa. E a palavra mundo tem vários sentidos na carta desse evangelho. Tem o sentido de mundo, no sentido de terra, de planeta, e tem o sentido de mundo, pessoas que se opõem à vontade de Deus, né? Ímpios, pessoas pecadoras. Tem esses dois sentidos. No começo do Evangelho, no capítulo 1 de João capítulo 1, versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O Verbo, quem que era o Verbo, que a gente sabe, né? Jesus, né? O mundo foi feito por ele. Que mundo? Matéria. Mas o mundo não o conheceu. Qual o mundo? Pessoas. Então, só nesse versículo a gente vê dois sentidos da palavra mundo. Aí no versículo 14, voltando lá para o Evangelho, para capítulo 17, eu vos tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também não sou. Este é o ponto principal da abordagem do tema. Essa palavra de Jesus. Eu vos tenho dado a sua palavra e o mundo vos odiou. Eles não são do mundo. O que será que João está querendo dizer com isso aqui? E ele repete essa mesma expressão no capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois, o mundo pelo contrário dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Então Jesus está falando que nós não somos do mundo. Ele nos escolheu do mundo, por isso o mundo nos odeia. O que será que ele está dizendo com esse mundo, né? Que o mundo nos odeia, que o mundo odeia os seus discípulos. A Bíblia fala que o mundo jaz no pecado. Que o mundo é um mundo de pecado. Em João, vamos usar muito o Evangelho de João 7 e 8. Jesus está falando aqui do Consolador, do Espírito Santo. Jesus diz, João 16, 7 e 8. Evangelho de João 16, 7 e 8. Mas vos digo a verdade, convém que eu vá, para que quando eu for, o Consolador virá.
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então, o Consolador, né, o Espírito Santo, através da verdade, vai convencer o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa é a missão do Espírito, né? Tocar o coração das pessoas que não conhecem a palavra de Deus, que estão no mundo, para que entendam a verdade, a justiça e o juízo. E como que é feito isso? Através de Jesus Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5, Segundo Coríntios, capítulo 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então, Cristo, né, Ele nos tirou do mundo e não nos imputou o pecado. Então, nós temos essa reconciliação através de Cristo. Nós somos tirados do Espírito, do mundo, através de Cristo. Ainda em Coríntios, agora, 1 Coríntios 2, 12... Primeiro Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conhecemos que por meio de Deus nos foi dado gratuitamente. Então, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito de Deus. O que a gente pode ver, né? Duas pessoas diferentes. O mundo, né? E os discípulos de Deus, né? O mundo e os cristãos. Coisas que andam em direções diferentes. E a Bíblia fala, né, que o mundo tem um príncipe. Esse príncipe do mundo, ele atende por vários nomes. O pai da mentira, Satanás, demônio, o maligno. Em 1 João 5,19, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Mundo e cristão. O mundo é de quem? Maligno. E os cristãos são de quem? De Deus, né? São suas diferentes. E
Paulo, nas suas cartas, ele pede, ele ora pelos cristãos, para os cristãos não se contaminem com o mundo. Em Tiago 1:27, ele fala assim: não se contaminem com o mundo. Como que o mundo pode nos contaminar? Como que o mundo pode contaminar o cristão? Em Provérbios diz assim: há coisas que para o homem parece certa, mas o fim delas é a morte. A gente pode citar assim, várias coisas que o mundo pode nos contaminar. Mentira, prostituição, é só a gente abrir em 1 Coríntios 6, 9, 10, Efésios, a gente vai ver, né, como que o cristão pode ser contaminado pelo mundo. Mas Paulo fala assim, né, não se contamine pelo mundo. Vamos abrir em Tiago 4:4. Diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus? Duas opções, né? Ou somos amigos de Deus, ou somos amigos de Deus. Não dá para andar de mão dada com o mundo, né? Com todas as concupiscências do mundo que oferece, e com Deus. São coisas distintas. Ali Tiago fala, ou é uma ou é outra. Não pode estar em cima do muro. Quem está em cima do muro está no mundo. O muro pertence ao Satanás. Então, quem está em cima do muro pertence a Satanás. 1 João, capítulo 2. João 2, do 15 ao 17, diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Porém, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. O mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o mundo vai oferecer muitas coisas, mas o que nós temos que fazer? A vontade de Deus, porque a vontade de Deus, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ainda em João, capítulo 5, do 1 ao 5. Essa, 1 João 5, do 1 ao 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus,
quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Os seus mandamentos não são penosos. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem vence o mundo, senão o que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Então, através da nossa fé, nós podemos vencer o mundo. A fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Jesus falou assim quando estava aqui, né? Eu sou a luz do mundo. Depois ele fala assim, vós sois a luz do mundo. Então nós temos que iluminar o mundo. Com o quê? Com a palavra de Deus. Enquanto Jesus estava aqui, ele era a luz. Agora nós somos a luz do mundo. Para encerrarmos, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e o Senhor Jesus Cristo. Então, o mundo não é nosso, a nossa pátria está onde? Está no céu, onde nós guardamos o nosso Senhor e Salvador. Que nós possamos realmente ser a luz do mundo e discernir bem o mundo e fugir das tentações do mundo. Amém.